Shalom Aleichem, Ma Shalom Ha, Ani Yehudá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um shiur, aqui comigo no canal Torá pra Vida. Hoje eu vou começar uma série, na verdade, onde eu vou postar alguns vídeos. Hoje eu não irei usar a Bíblia Israelita, hoje eu usar algumas anotações, mas eu vou deixar para vocês todas as referências para vocês poderem acompanhar. Vamos tomar um cafezinho? Eu já fiz a minha benção, tá? Que já estava tomando antes de começar a gravar. Mas essa série, essa playlist vai chamar Desmontando, Abalando os Dogmas de Roma, alguma coisa, agora eu esqueci, mas na descrição para vocês aí, já tá aí, vocês vão ver. Eu quero só começar dizendo que essa playlist, essa série, não é para abalar a sua fé, não é para fazer você crer ou descrer em ninguém, é para fazer você pensar, raciocinar. E o intuito dessa playlist basicamente é o seguinte, é para mostrar para vocês por que eu digo que o chamado Novo Testamento não é livro de fé, é um livro histórico, mas não pode ser baseado a sua fé nele. Muitas pessoas me questionam no WhatsApp ou no Facebook, mas o que diz em Telecossense, o que diz em João, o que diz em Marcos? Olha, com todo respeito a quem me pergunta isso, ou quem vê aqui agora, para mim não faz diferença alguma. Eu não estou preocupado com o que disse Paulo, o que disse João, o que disse Lucas, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o Tanar, porque o chamado Novo Testamento ele contém mais de 5.000 erros. É erro em cima de erro, contradição em cima de contradição. Então eu considero ele como livros históricos. São livros de comentários históricos, não são livros sagrados. Essa playlist vai ter vários vídeos, já tem alguns vídeos que existem no canal, mas serão passados para cá. Algum deles, por exemplo, Derrubando o Dogma da Trindade, e alguns outros vídeos também que vai vir para essa série aqui. Mas vamos começar logo, e o que eu quero dizer para vocês é, como eu falei, não é abalar a fé de ninguém, nem fazer você crer, nem descrer, nem negar a ninguém. E sim mostrar para vocês como que o chamado Novo Testamento ele é frágil, porque ele contém muitos erros, muitas contradições. Esse é o primeiro vídeo somente das contradições, eu vou trazer outras. Eu vou mostrar para vocês profecias que disseram que era da onde, mas essa profecia simplesmente não existe, ou não tem nada a ver com aquilo que foi falado. Então eu vou mostrar para vocês como que o chamado Novo Testamento é uma coxa de retalhos. Mas não quero com isso fazer você crer ou descrer em nada. Você fica a seu critério, você vai decidir no que você acredita e no que você não acredita. Se depois de ver todos os erros, todas as contradições, você ainda achar, não, isso é um livro sagrado, a minha fé tem que se basear nele, porque está certo, então tudo bem, é seu direito. Mas nós iremos ver que não há razão para crer nesse livro como sagrado, é apenas um livro histórico. Vamos lá. Primeiramente, eu não vou citar todas as passagens, que é para o vídeo não ficar tão grande, mas vocês podem anotar tudo que eu disser e ler vocês mesmos lá, tá bom? Aqui eu não tenho medo da verdade, então você pode consultar na Bíblia que você tem em casa, em qualquer uma delas. Pode ser João Ferreira de Almeida, que você vai encontrar o que eu estou te dizendo. Mateus 5,9. Em Mateus 5,9 vai dizer basicamente que aqueles que são de paz, aqueles que são mansos, irão herdar o reino dos céus. Lembrando que essa ideia de reino dos céus não existe, na verdade, porque não vamos morar em céu. A nossa habitação sempre será a terra, mas não vamos entrar nesses méritos nesse vídeo, vamos considerar o céu. Então Mateus 5,9 vai dizer o seguinte, que os mansos, os calmos, aqueles que são de paz, que não gostam de confusão, trazendo para linguagens bem atuais, vão herdar o reino dos céus. Mas em Mateus 10,34, no mesmo Mateus 10,34 ao 36, Jesus vai dizer que ele não veio para trazer paz, mas ele veio para trazer guerra. Divisão, briga, guerra, morte. Você pode ler. Então, olha a contradição. Em Mateus 5,9, ele diz que aqueles que são mansos e calmos vão herdar os céus. No Mateus 10, do 34 ao 36, ele vai dizer que ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer guerra, morte, confusão. Ele veio trazer espada. Então, vocês podem ver lá. Vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição. A ressurreição também é um prato cheio para muitas e muitas contradições. A ressurreição, eu não vou entrar em todos os detalhes. Se você tiver interesse, depois eu posso fazer um vídeo tipo somente com esse tópico, somente como ressurreição, por exemplo. Ou talvez eu faça mesmo e traga aqui para vocês.
Mas vamos lá. Segundo alguns historiadores, tá, o livro de Marcos é o livro mais antigo que se tem dentro do chamado Novo Testamento. Então o livro de Marcos é o mais antigo. Uma coisa interessante é que se vocês olharem nas Bíblias comuns, nas Bíblias João Ferreira de Almeida, você vai ver que Marcos, ele vai até o capítulo 16, ele acaba no versículo 8. Mas em todas as Bíblias João Ferreira de Almeida, e entre outras, como Judaica Completa, que de judaica não tem nada, só tem um nome, é uma João Ferreira de Almeida com nomes judaicos, vai até o 20. Ou seja, você tem 12 versículos enxertados. Então, você sabe que vai até o 8, mas lá vai até o 20. Então, você tem 12 enxertos ali. Vamos lá. Quantas pessoas foram ao sepulcro? Isso é uma coisa muito interessante. Quantas pessoas foram ao sepulcro? Quantas pessoas estiveram lá? Olha só, vamos analisar os 4 evangelhos, tá? Os 4 evangelhos. Segundo Marcos, 3 pessoas. Eu não vou dar os nomes, para o vídeo não se estender muito, você pode ir lá na passagem que eu vou deixar para vocês aqui. E vocês podem pesquisar dentro dos livros, né, e vocês vão ver que eu não estou mentindo. Então, quantas pessoas estiveram lá no sepulcro? Segundo Marcos, 3 pessoas. Segundo Lucas, 5 pessoas no mínimo. Segundo João, 1 pessoa. Segundo Mateus, 2 pessoas. Ou seja, nenhum deles concorda um com o outro. Ou seja, como que você pode querer dizer que esse é um livro inspirado por Deus, é um livro que é pura confusão? É uma contradição em cima da outra, é uma coxa de retalhos. Uma hora ele fala que os de paz, os mansos vão para o céu. Depois ele fala que ele vai trazer guerra e confusão. Sobre a ressurreição, um diz que eram 3, um diz que era 5, um diz que era 1, um diz que era 2. Afinal de contas, qual que eu vou ficar? Eu vou ficar com 3, eu vou ficar com 5, eu vou ficar com 1, eu vou ficar com 2, eu vou ficar com ninguém? Como que a gente vai fazer? Então, esse é mais uma das tantas contradições. Vamos lá, seguindo sobre a ressurreição. A pedra, né, que estava lá, que fechava o sepulcro, né? As testemunhas, vamos ver o que eles disseram. Bom, vamos lá. Segundo Mateus, segundo Marcos, mentira, vamos começar por Marcos, tá? Vamos ver aqui o relato sobre o sepulcro, sobre a pedra, né? Na época era tipo uma caverna, né? Entre aspas. Aí lá colocava uma pedra grande e lá dentro eram enterrados os mortos, tá? Então, segundo Marcos, a pedra já tinha sido removida. Para Marcos, quando chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. Segundo Mateus, as 2 Marias escutaram um grande terremoto, e quando olharam, a pedra já estava aberta e tinha um anjo sentado sobre ela. Segundo Lucas, já estava vazia também. E segundo João, também estava vazia. Então João, Lucas e Marcos, a pedra já estava removida. Segundo Mateus, 2 mulheres chegaram lá, as 2 Marias, se eu não me engano, vocês podem consultar lá quem foi, e tinha um anjo sentado sobre ela, e diz que ele já tinha ressuscitado. Em seguida, vamos ver o que cada um deles disseram em seguida, após chegar lá. Uns dias que estava vazio, outros dias que viu o anjo, o terremoto. Lembrando que um grande terremoto, e nenhum dos outros relatam esse terremoto. Se é um grande terremoto, um terremoto, ainda mais em Jerusalém, na região ali, né, um país pequenininho como Israel, um grande terremoto se sentiria em todo o país. Você não pode dizer que vai ter um terremoto, um grande terremoto, em um país pequeno, e uma pessoa vê e outra pessoa não vê, nem relatar esse grande terremoto. Então vamos lá em seguida. Marcos vai dizer que viu um jovem de branco. Marcos vai dizer que viu um jovem de branco. Lucas vai dizer que não viu nada. João já estava vazio, também não tinha nada. E Mateus viu um anjo que parecia um relâmpago. Olha só, João viu um jovem, Marcos viu um jovem de branco. Viu um jovem de branco. Lucas não viu nada, chegou lá, estava vazio. João também estava vazio. E já Mateus, um anjo que tinha um aspecto de relâmpago. Então não há concordância entre eles. Citações, vamos lá, vamos para citações, que eu vou trazer um vídeo somente sobre essas citações. Eu vou trazer outras para vocês, mostrando que não bate, os relatos não coincidem em nada.
e quando coincidem não são a ver com o Messias. Na verdade, são totalmente pagãos e não tem nada a ver com a profecia, tá bom? Mas vamos lá. Citações que não existem. Mateus 2:23. Podem consultar em Mateus 2:23 para ser chamado de Nazareno. Então vai dizer lá em Mateus 2:23 que para que se cumprisse a profecia, para que seja para ser chamado de Nazareno. Lembrando que essa profecia não existe em nenhum lugar do Tanar. Você pode revirar o Tanar inteiro. Não há nenhuma profecia dizendo que o Mashiach iria nascer em Nazaré para que fosse chamado de Nazareno, que fosse morar lá. Não há nenhuma relação dizendo que ninguém iria surgir para dizer que assim ele seja chamado de Nazareno. Então Mateus 2:23 vai dizer para que se cumprisse a profecia, só que essa profecia não existe. Não tem essa profecia. Chamado de Nazareno. João em 7:38. Em João 7:38 diz: e brotará rio de águas vivas dentro das pessoas. Essa profecia também não existe. Não tem nenhuma profecia dentro do Tanar dizendo que rios de águas vivas irão brotar dentro das pessoas. Simplesmente essa profecia não existe. Nenhuma profecia dizendo que quando vier Mashiach, irá brotar rios de água viva dentro das pessoas. Essa profecia simplesmente não existe em nenhum lugar do Tanar. Você pode pesquisar em todo o Tanar, não existe. Vamos lá. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Em Hebreus 1:5, essa profecia... em Mateus 1:5, vai dizer que... em Mateus 1:5, vai dizer que para que se cumprisse a profecia, meu anjo, eu vou te chamar de meu filho. Então vai dizer em Hebreus 1:5 que para que se cumprisse a profecia, meu anjo vai ser chamado de meu filho. Essa profecia simplesmente não existe. Não tem nenhuma profecia dizendo que o Eterno iria chamar um anjo de filho. Não tem nenhuma profecia dentro das Escrituras, dentro do Tanar, com referência dizendo que o anjo seria chamado de filho. Na verdade, essa profecia ela está em 2 Samuel 7:14, é uma profecia feita para Davi e já cumpriu, que foi cumprida em Salomão. Essa profecia ela está em 2 Samuel 7:14, onde Hakadosh Baruch Hu disse para o Meler Davi, Davi Meler, que depois que ele morresse, seu filho seria chamado de filho de Deus, ou seja, seria adotado. E esse é Salomão, chamam Ameler. Vamos lá. Também é dito que, bem na seguida ele vai dizer no próprio livro de Hebreus, que para que todos os anjos se adorem, para que cumprisse a profecia, dizendo que todos os anjos o adorem. Não há nenhuma profecia dizendo que era para os anjos adorar ninguém. Simplesmente não existe. Não tem nenhuma profecia dentro de nenhum lugar do Tanar dizendo que para que se cumprisse essa profecia, todos os anjos do céu o adorem. Nenhum anjo, nenhum profeta, ninguém adorou a ninguém fora de Hakadosh Baruch Hu. Todos os anjos, todos os profetas, quando assim aconteceu, foram reverenciados. Assim como o caso de Yehoshua, Josué, quando o anjo apareceu para ele, e o anjo disse para ele: tira o seu chinelo, pois onde você está é sagrado. E nas Bíblias de João Ferreira de Almeida vai estar escrito: então Josué prostou e o adorou, para poder dizer que esse anjo é Jesus. Na Bíblia israelita, por exemplo, você vai ver que não. Vai dizer que Josué se prostou em sinal de respeito, não adorou. Josué não adorou a ninguém. E esse anjo também não é Jesus, não é Yeshua, não é nada disso. Esse anjo é Micael, conhecido como Miguel, tá bom? Esse anjo que aparece aí com a espada na mão, que Davi viu, que apareceu para a mãe de Sansão, entre outras coisas. Ali fazer um vídeo somente sobre isso. Esse anjo é Miguel, ou Micael, em hebraico. Não é Jesus, não é Yeshua, não é ninguém, simplesmente um grande anjo, um anjo muito poderoso, E isso está em Salmo 97, essa do anjo. Só que se você olhar, vai estar dizendo lá na profecia, não é para adorar o anjo, é para adorar ao Eterno. Isso está em Salmo 97, no versículo 7. Mas se você olhar o começo do Salmo, você vai ver que não está dizendo para adorar o anjo, e sim Hakadosh Baruch Hu. Somente Hakadosh Baruch Hu pode ser e deve ser adorado. Ninguém mais, além de Adonai, pode ser adorado. Somente Iderei Vavirê
é digno, merecedor e pode-se receber adorações. Fora disso, nada pode ser adorado, nem homem, nem anjo, nem profeta, nem ninguém, nem Mashiach pode ser adorado, somente Hakadosh Baruch Hu pode ser anotado. Vamos lá, vamos para Mateus 23:35. Em Mateus 23:35 vai dizer que os judeus são responsáveis pela morte de todos, inclusive até de Abel, se eu não me engano, de Abel ou de Caim. Tem que olhar lá na passagem. Anotem aí, porque assim vocês podem fazer um estudo muito melhor. Mateus 23:35 vai dizer que os judeus são responsáveis pela morte de todos. E vai dizer na sequência, né, que Zacarias foi morto no altar. Vai dizer que Zacarias foi morto no altar, querendo dizer que os judeus matavam seus profetas e que mataram a todos. Só que, na verdade, esse texto está errado. Quem escreveu os livros errou, porque, na verdade, esse Zacarias, que dizem que foi morto no altar, ele não foi morto, ele não morreu assassinado. Esse Zacarias que eles estão citando lá é outro Zacarias, e esse Zacarias que eles estão citando está em 2 Crônicas, tá bom? 2 Crônicas 21-22, e ele foi morto no pátio do templo, nunca dentro do altar. Não morreu ninguém dentro do altar, não morreu ninguém lá. Então esse Zacarias que diz que foi morto no altar, primeiramente que ele não morreu, é outro Zacarias. Vocês podem ler lá, vocês vão ver o nome, vão em 2 Crônicas, vocês vão ver que é outro Zacarias. E esse Zacarias que está em 2 Crônicas 24, versículo 21-22, foi morto no pátio, não dentro do templo, não no altar do templo. E só para uma coisa ficar bem clara, que eu preciso deixar isso bem explícito para vocês, ninguém sabe quem escreveu os evangelhos. É dito que foi João, que foi Lucas, que foi Marcos, que foi Mateus, ninguém sabe quem escreveu. Não há uma cópia original. Todos os manuscritos que foram encontrados são pedaços, pequenos trechos, não há nenhum livro inteiro encontrado. E a maioria quando é encontrado os manuscritos, são controversos ao que temos hoje. Batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, nossa, etc, etc, etc. Não batem com nada do que está hoje. O mais antigo que existe é de 200, do século 2 ou 3, né, 200, 300 anos após a morte de Yeshua, e é depois do Concílio de Nicéias, ou seja, já existia todo o sistema religioso romano. Então aí, se você quer acreditar num manuscrito que já existia o sistema romano, fica a seu critério, porque antes disso não tem. Só tem pequenos manuscritos e não formam nenhum livro, são pequenas e pequenas achados. Vamos lá, Mateus 21, 18 ao 20. Aqui a gente vai falar sobre a figueira. Isso é muito importante. Essa figueira, primeiramente, que ela representa Israel. Isso é muito importante, vocês têm que saber disso. Mas vamos lá, Mateus, né, Matitiarro, Mateus 21, 18 ao 20. Mateus 21, 18 ao 20. Em Mateus 18, 21 ao 20, eu não vou ler os versículos, como eu disse, eu estou fazendo um resumo para vocês, tá? Diz que ele não achou fruto na figueira, então ele amaldiçoou ela e ela secou na hora. Vocês podem ler lá, que lá está mais detalhado, mas vai dizer que ele não achou fruto e amaldiçoou ela e ela murchou na hora. Murchou na hora, simplesmente, porque não achou fruto. Já em Marcos, capítulo 11, no versículo 12 até o 14, a gente vai ver uma história totalmente diferente. Vai dizer que no outro dia, quando eles passaram pela figueira, foi que ela estava murcha. Ou seja, ele amaldiçoou ela, e no outro dia, quando passaram por ela, foi que viram que ela estava murcha. Ou seja, em Mateus 21, 18 ao 20, vai dizer que não achou fruta nela, e então ele amaldiçoou. Já em Marcos, capítulo 11, do 12 ao 14, vai dizer, uma coisa que eu esqueci de falar, é importante, vai dizer que não era tempo de figo, ou seja, não era tempo de figo, não tinha como ela dar fígado não tinha como ela dar figo, já que não era tempo de figo. É como eu chegar numa uveira, num pé de uva, e eu quero que ela dê uva, se não for na época de uva, ela não vai dar uva, uma laranja, na época que não é de laranja. Então, a árvore não tinha culpa, porque não era a época. Mas vai dizer em Marcos que ele amaldiçoou ela, e no outro dia é que ela secou. Ou seja, um diz que murchou na hora, no outro diz que murchou no outro dia. Aí já temos um problema. Agora um problema maior. Essa figueira, ela representa Israel e ela é especial. A gente vai ver isso no livro de Devarim, conhecido como Deuteronômios,
vai dizer em Devarim, Deuteronômio 18, 19, o fígado é uma fruta sagrada. Vocês podem olhar lá, é dito que o figo é uma fruta sagrada. Então isso está em Devarim 20, 19. Há várias passagens dentro da Torá dizendo que quando Israel entrasse dentro da terra, não derrubasse nenhuma árvore. Há um mandamento para que não derrube as árvores. Imagina amaldiçoar uma árvore e fazer ela secar simplesmente porque não está na época dela dar frutos. Só que aqui tem uma mensagem subliminar por baixo disso, porque o figo, a figueira, representava Israel. Ou seja, Roma quer dizer que Israel não estava dando frutos bons para eles, então assim amaldiçoou, e daqui não vem nada de bom, nunca mais dê frutos. Ou seja, que os judeus devem acabar e não podem mais existir, dando lugar ao novo Império Romano. Bom, eu vou fechar o vídeo de hoje, esse shiur. A gente vai voltar com próximos vídeos, tá? Vai dizer em João, eu vou falar um pouco sobre a Páscoa, né? A Pessa, porque a Pessa ela existe, a Páscoa já é uma invenção romana. Onde um homem morreu pelo sacrifício de todos, etc. Já fiz um vídeo sobre isso, não vou entrar nesses méritos. Em João 19,14, ele não comemora a Páscoa, ele lava os pés. Ele lava os pés dos discípulos, e na sexta hora ele é crucificado, ou seja, antes da Pessa. Então em João, ele não participou da Pessa, em João e Ronan 19,14, na sexta hora ele foi crucificado. Já em Marcos, ele celebra a Páscoa. Em Marcos, ele celebrou a Páscoa. Então, ou seja, um diz que ele lavou os pés e foi crucificado na sexta hora, antes da Páscoa. No outro já diz que ele celebra a Páscoa. Isso está em em Marcos 15, 25. E ele foi crucificado na terceira hora. Ou seja, um foi na sexta hora, um foi na terceira hora, ele lavou os pés e não celebrou a Pessa porque ele foi crucificado antes, e no outro ele celebrou a Pessa e foi crucificado na terceira hora. Ou seja, nenhum deles estão de acordo um com o outro. Essa série vai continuar, tá? Demolindo os pilares de Roma. Não quero abalar sua fé, não quero que você acredite ou desacredite em ninguém, embora eu precise deixar muito claro que o meu compromisso aqui é com a Emet de Adonai. Não é com a Emet, não é com a verdade de homens, nem de mulheres. Embora eu quero a verdade para todos, mas o meu compromisso aqui não é agradar a você, nem agradar a mim mesmo. É fazer a verdade, é trazer a verdade que está dentro dos sagrados textos. Aonde é acréscimo, aonde é mentira, aonde se contradiz, não podemos fechar os olhos como um burro e ver tudo errado e dizer, não, está errado, mas eu acredito. Se for assim, você não vive a fé, você vive fé de homens. Porque a fé de Hakadosh Baruch Hu não é por fé em acreditar em ditos, e sim em fatos. Então, fatos contra fatos, não há conversa. Contradições são contradições. Eu acredito que devemos buscar e devemos estudar a verdade. Esteja ela qual for, sem medo. Devemos buscar a verdade. Então, deixo aqui um shalom a todos, um ótimo dia, que o Ruach Kadosh venha a ser sobre todos, que possamos juntos buscar os seus caminhos e cada vez mais acharmos graça aos seus olhos. Shalom, shalom, lehitraot.